Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Paz e alegria para todos vocês. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Eu falo para a dona de casa porque eu acho que a casa que tem você aí administrando tudo dentro de casa, né? É aquela dona de casa que administra os filhos, administra o marido, administra a economia do lar, não é verdade? Ainda trabalha fora, né? Um abraço para você, que se multiplica, paz, alegria, saúde. Eu falo que a dona de casa é o sustentáculo da família e, em consequência, é o sustentáculo da nação, porque não tem nação sem família. A base de uma nação é a família. Muito vilipendiada, muito desprotegida nos últimos tempos, né? Mas nós estamos aqui com essa fé na família, porque a família, país que tem família, tem tudo. É isso, e você, minha dona de casa, é muito importante. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Olha, em todas as farmácias do Brasil. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui, nós estamos com um problema sério aqui em Belo Horizonte, porque o prefeito Alexandre Calil ontem, ele resolveu flexibilizar e anunciou a abertura do comércio a partir de amanhã, quinta-feira. É claro que o nosso comércio ficou sem o Dia das Mães, sem o Dia dos Namorados. Você imagina, né, o quanto de dinheiro que deixou de girar na nossa cidade, não só na cidade, mas em todo o Brasil, não é verdade? E aqui, especialmente em Belo Horizonte, né, o comércio ficou fechado para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para o dia dos Namorados. E agora, para o Dia dos Pais, né, o pessoal já estava com a corda no pescoço, o prefeito resolveu flexibilizar e anunciou ontem a abertura do comércio a partir de quinta, sexta, sábado, domingo não, né? Mas eu acho que esta medida já poderia ter sido anunciada há mais tempo, né? Porque o comércio, na verdade, está funcionando com meia porta, né? Podia continuar funcionando com meia porta, né? Ou com uma porta só, né? E a entrada das pessoas, né, com fila, por exemplo. Eu estava ontem lá em Pedro Leopoldo. Para se entrar numa padaria, a principal padaria lá de Pedro Leopoldo, que é a padaria Jacques, tinha uma fila. E eu entrei na fila da padaria Jacques para entrar para comprar o pão lá na padaria Jacques, né? Porque é um pão muito famoso lá da cidade. Então, você tem que ter filas. Eu estava em Divinópolis, fila para você entrar em padaria, fila para você entrar numa loja. Então, poderia ser da mesma forma. Então, essa flexibilização poderia ter vindo há mais tempo. Por exemplo, os bares, restaurantes ficaram de fora. E olha, os responsáveis, os comerciantes de bares e restaurantes estão também com a corda no pescoço. Muitos não vão suportar. Aí vai ser para a segunda leva da flexibilização, que pode acontecer daqui a 15 dias. Será que eles aguentam? Não sei, acho que não vai aguentar. Tem muita gente, olha, no Mercado Central, pelo menos 40 lojas não vão voltar a funcionar na hora que tiver flexibilização, na hora que tiver abertura, né? Não vão funcionar. O que tinha que acontecer é o seguinte, é maior consciência do povo para usar a máscara, né? Estar na rua com a máscara. Eu uso máscara o dia inteiro, só na hora que eu vou falar para vocês aqui na televisão que eu tiro a máscara, né? Porque nós estamos aqui com um distanciamento muito grande. Então não precisa usar máscara, não é verdade? Não estou falando da rua, né? Como muitos repórteres falam, naturalmente são obrigados a usar a máscara. Mas, olha, usar a máscara, uma coisa interessante, que ninguém falou. O índice de gripe na cidade praticamente não aconteceu, sabe por quê? Por causa da máscara, né? Eu converso aí com os donos de farmácia e eles falam comigo assim, esse ano não vendemos xarope, não vendemos comprimidos, aqueles comprimidos para acabar com a gripe, com dor e etc. Tal, não vendemos. Por quê? Porque as pessoas usando máscara se protegeram contra as gripes, resfriados e etc. Né? Então, está provado que a máscara é realmente uma maneira de se evitar a Covid-19, não é verdade? Então,
usando máscara, nós podíamos já estar com o comércio mais flexibilizado. Por exemplo, os shopping centers, né? Eles têm condições de ter pessoas na porta, fazer medição de temperatura, não é verdade? De colocar álcool gel à disposição, de estar com procedimentos, com protocolo, dentro dos próprios shoppings, né? Você vai, por exemplo, um shopping Diamond, por exemplo, que é amplo, que é grande, não é verdade? Agora, a mesma coisa eu não posso dizer do shopping Oi, onde as pessoas se misturam, onde os espaços são pequenos. E foi justamente o Shopping Oi que estava funcionando, está funcionando esses dias todos aí, com a filazinha lá, mas está funcionando, né? Funcionou, o prefeito deu autorização para que o Shopping Oi, os shoppings populares funcionassem, né? Como se o shopping popular pode funcionar, porque com um shopping normal. E o mais interessante, no shopping popular você não sabe a origem das mercadorias. No shopping normal, a mercadoria só chega com nota fiscal de fábricas, né, que todo mundo conhece, não é verdade? Então, quer dizer, normalmente não há, o sujeito não está deixando de pagar imposto, o que não acontece nos shoppings populares. Vai no Shopping Oi para você ver. A maioria da mercadoria que está lá é uma mercadoria que você não sabe a procedência. Infelizmente, tem que falar, não é não? As pessoas sabem, né? Igual tem algumas lojas aí que vendem um liquidificador por R$30. Você compra o liquidificador, mas depois você não encontra o setor de manutenção do liquidificador, porque foi um liquidificador comprado lá na Ásia, não sei o que, chegou aqui, não sabe como, né, para vender a R$30. O sujeito compra e não funciona, infelizmente. Não é verdade? Então, o que está acontecendo? Você chega no Shopping Oi também, você compra uma mercadoria que você não sabe a procedência dela, né? Agora, lá pode funcionar. E os shoppings não podem funcionar, quer dizer, um peso e medidas diferentes, né? Infelizmente. Aliás, falando em pesos e medidas diferentes, né? E lembrar que o pessoal dos bares e restaurantes estão pensando em voltar à justiça para poder funcionar. Porque um restaurante podia funcionar. Um restaurante que tem 30 mesas vai ter 10, 15. Um restaurante que tem 50 mesas vai ter 25. Não é verdade? Então, podia estar funcionando sem problema nenhum, já que eles podem só funcionar para fazer delivery, né? E muitos não vão voltar mais depois dessa pandemia. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Auricedina, você encontra em todas as farmácias, em todas as drogarias do Brasil. Agora, aqui para você, olha aqui. O time do Uberlândia voltou para a cidade de Uberlândia e o jogo com o Cruzeiro hoje vai ser cancelado. Aliás, foi cancelado. O jogo foi cancelado. Não teremos o jogo logo mais à noite. Porque praticamente 13 jogadores do Uberlândia estão com Covid-19. Então, o time quase mais do que um time inteiro, né? 13 pessoas, entre comissão técnica, jogadores, etc., que estavam aqui em Belo Horizonte, hospedados aqui, né? E o pior, né? Estavam hospedados num hotel aqui em Belo Horizonte, que esse hotel vai ter que passar por uma profilaxia muito grande também, porque estavam lá mais de 13 pessoas, não é verdade? Quer dizer, esses 3 elementos, se o jogo fosse realizado hoje à noite, podia estar infectando quase o outro time do Cruzeiro também, e quem estivesse trabalhando lá no jogo logo mais à noite. Então, só vai restar o jogo do Atlético, porque os jogadores do Atlético e do América estão sem problemas, né? Foram testados, né? Estão, graças a Deus, sem problema nenhum. Aliás, mais um ministro lá do governo Bolsonaro que está com Codiv, né? Aliás, o Bolsonaro disse outro dia, todo mundo vai ter que ter Covid. Ele acha que todo mundo vai ter que ter, ninguém vai morrer, né? Todo mundo vai sobreviver, né? É verdade? Algumas pessoas sobrevivem. Ontem nós falamos aqui do ex-deputado Claudio Smith Riani, que foi grande líder sindical no Brasil, foi preso na época do golpe de 64, né? Ficou preso na Ilha Grande, foi muito maltratado, foi torturado. Está chegando aos 90 anos agora, em outubro, e ele, lá em Juiz de Fora, teve o Covid, foi internado e, graças a Deus, já saiu. Muita gente se salva, mas não são todos, não, né? Nós tivemos um jornalista de 45 anos de idade, né? Esse Rodrigo aí que faleceu, que trabalhou
inclusive na nossa irmã TV Globo, né? Ele, com 45 anos de idade, infelizmente, perdeu a vida com a Covid-19. Então, quer dizer, o problema é sério, né? Nós temos que cuidar. A gente sabe que, eu falo aqui da abertura, que eu acho que essa abertura com protocolo tinha que ter acontecido mais tempo, né? E hoje uma coisa muito interessante aconteceu. O presidente do sindicato das empresas de transporte coletivo de Belo Horizonte, o Pasqualim, o pai dele é lá da cidade de Betim, são dono de linha de ônibus Santa de Vígios, né? Uma linha de ônibus famosa lá de Betim, etc. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, porque o prefeito assinou um decreto estabelecendo que não pode andar mais de que 10 pessoas em pé dentro do ônibus. Ele devia fazer isso também para o metrô, né? O metrô está aí, funcionando pela metade, porque os metroviários acharam de entrar em greve. Não é para o salário, não. Cismaram apenas de entrar em greve, né? Então, quer dizer, o prefeito baixou um decreto. Só que o Pasqualim disse o seguinte: vai ser difícil atender o decreto do prefeito. Por que, Pasqualim? Porque aí ele disse, porque os ônibus de Belo Horizonte foram feitos para o passageiro andar em pé. São poucas pessoas sentadas, então vai dar prejuízo. Olha aí, nós estamos falando aqui que eu vi ontem um ônibus, eu falei que estava em Pedro Leopoldo ontem, eu vi um ônibus em Pedro Leopoldo ontem, o ônibus tem acho que quase 40 lugares para o passageiro andar assentado. Por que nós não temos esse ônibus aqui? Tem que ser um ônibus para o passageiro andar em pé. Vocês olham aí para você ver o transporte coletivo da cidade. É todo mundo em pé e pouca gente assentado. Por quê? Porque os ônibus foram feitos assim, porque a BH Trans, né? A BH Trans, logo depois que nós fizemos o bairro a bairro, que você paga 2 passagens para andar meio trecho. Você sabia? Você paga 2 passagens para andar meio trecho. Você, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui, Salgado Filho, Ermelinda. Quem mora no Salgado Filho nunca vai no bairro Ermelinda, ele vai no máximo até o centro da cidade. Algumas pessoas podem aproveitar para passar no Antônio Carlos, um pedacinho do Antônio Carlos. Fora disso, né, todo mundo vai ao centro da cidade. Então, você paga uma passagem, que é uma passagem cara, para andar 2 trechos, mas só anda um. Então, o ônibus que veio cheio do Salgado Filho até o centro da cidade, esvazia no centro da cidade e, naturalmente, se lota novamente com os passageiros que vão para a Vila Ermelinda. E assim na vinda também. Então, uma ida e vinda, né, são 4 lotações com ônibus, e cada um pagando uma passagem para andar 2 trechos e anda um. Não é verdade? Então, podia ter, por exemplo, eu falei aqui que não tem vereador que faça essa proposta, ter, por exemplo, uma passagem de meio trecho. Você não vai fazer o trecho inteiro, você vai fazer só meio trecho, não é verdade? Isso não existe, né? Então, por isso que está aí. Os empresários dos ônibus estão reclamando que nós estamos aí com uma baixa com a pandemia, né? Baixou o número de passageiros. Então, os ônibus dão prejuízo, as viagens estão dando prejuízo, infelizmente. Daqui a pouquinho a gente volta para falar das propostas da reforma tributária. Daqui a pouquinho.